dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, 15 de dezembro. Hoje daremos destaque à saúde bucal e aos procedimentos estéticos. Termina nesta sexta-feira o prazo para realizar a pré-matrícula na rede municipal de Petrópolis. E na saúde, a cidade registrou 3 óbitos por conta da Covid-19. E os beneficiários com número de inscrição social, o NIS, de final 4, recebem hoje o Auxílio Brasil. E a final da Copa do Mundo será entre a atual campeã França e a Argentina. Notícia e informação abordando a saúde bucal. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate começando. Muito bom ter a sua audiência, a sua companhia. E a gente começa essa edição falando sobre a final da Copa do Mundo que foi definida. A Argentina e França se enfrentam no próximo domingo para decidir qual seleção vai levantar a taça. A atual campeã França tem seus destaques, Mbappé, Griezmann e também Olivier Giroud, e buscam mais um título. No entanto, do outro lado, ninguém mais, ninguém menos do que o gênio Lionel Messi, e conta aí com a parceria também com Di Maria para tentar erguer a taça. E você que está em casa nos acompanhando, quem você acha que vai ser o campeão? Comenta aqui, vamos ter essa interação durante a nossa programação. Vamos mudar de assunto, porque nessa quinta-feira a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás para os beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 4. A Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 15, a parcela de dezembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com o número de inscrição social NIS final 4. É a quinta parcela com o valor mínimo de R$ 600, que vai vigorar até este mês, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada, o valor mínimo do Auxílio Brasil volta a R$ 400 em janeiro. No último dia 7, o Senado aprovou a PEC da transição, que prevê 145 bilhões no teto federal de gastos nos próximos 2 anos e que vai permitir a manutenção do valor de R$ 600 e o pagamento de R$ 150 extras a famílias com crianças de até 6 anos. O programa deve voltar a se chamar Bolsa Família. A emenda constitucional aprovada em julho liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para 20,2 milhões neste semestre. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos últimos 10 dias úteis do mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. Vale lembrar que, inclusive, a gente já comentou aqui que o Senado aprovou a PEC da transição. O texto está, então, também na Câmara dos Deputados, deve ser aí aprovado, né? E essa PEC inclui algumas questões, como, por exemplo, né, esse valor de R$ 600 que deve ser mantido aí para o pagamento do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar, então, Bolsa Família, além de outros benefícios que são atrelados ao Auxílio Brasil. Mudando de assunto, a Enel Distribuição Rio ampliou as opções para a campanha Quita Fácil Campeão de renegociação de dívidas, que oferece condições especiais para clientes que querem ficar em dia com a distribuidora. Com isso, consumidores que já possuem algum parcelamento em atraso agora vão poder negociar a dívida total, de acordo com as condições da campanha. E para facilitar ainda mais, neste próximo sábado, as lojas dos Campos dos Goyatacazes, Niterói, São Gonçalo, Saracuruna, Magé, Maricá e Cabo Frio vão estar aptas para a negociação dos débitos. Quem já tem algum parcelamento de conta atrasado vai ter, a partir de agora, a possibilidade de fazer uma renegociação em até 12 vezes, sendo a entrada mínima de 50% do valor total da dívida
e mais 11 parcelas aí, isso, lógico, essas parcelas podem variar de acordo com o cliente. Para participar, o cliente não pode ter renegociado um parcelamento em atraso nos últimos 12 meses. A campanha segue até o dia 31 de dezembro. Além disso, os clientes que não possuem parcelamento ativo ainda vão poder buscar os canais da empresa para negociar com até 30% de desconto ou parcelarem até 21 vezes sem juros no cartão de crédito. Isso vai depender do perfil da dívida. O objetivo da ação é dar mais prazo e facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando então a suspensão do fornecimento de energia, principalmente nessa época de fim de ano. É aquilo, né? Natal está chegando, você vai convidar a galera para casa, fazer aquela confraternização, não pode de fato ficar sem luz, ficar sem energia. Parcelamento em até 21 vezes no cartão de crédito. Aquelas pessoas que têm outros débitos também podem realizar essa negociação, conforme a gente comentou. Caso você tenha alguma dúvida, entre nos canais oficiais da Enel para esclarecer essas dúvidas, essas informações e quem sabe terminar aí o ano de 2022 sem débitos com a concessionária. A gente agora vai falar sobre saúde, porque um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz apontou que os brasileiros têm confiado menos na ciência e nas vacinas. A maioria dos brasileiros e brasileiras confia na ciência, embora em tempos de pandemia a confiança tenha diminuído. Eles e elas têm percepções e atitudes positivas sobre vacinação de modo geral e, em particular, em torno dos imunizantes contra a Covid-19, que consideram seguros, eficazes e importantes para proteger a saúde pública e acabar com a pandemia. Esses são alguns dos resultados do estudo Confiança na Ciência no Brasil em tempos de pandemia, conduzido pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia, com sede na Casa Oswaldo Cruz, divulgado na última segunda-feira. Os cientistas, especialmente aqueles de universidades e instituições públicas, também têm imagem positiva, sendo percebidos como honestos e responsáveis por um trabalho que beneficia a população, aponta a pesquisa, que teve apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, realizado por meio de entrevistas domiciliares, pessoais e individuais, usando a técnica de survey. O estudo aponta ainda que a maioria dos brasileiros acredita que as mudanças climáticas estão acontecendo e tem como causa a ação humana. Por outro lado, acredita-se que os cientistas permitiram que ideologias políticas influenciassem suas pesquisas sobre o coronavírus durante a pandemia. Mesmo assim, os brasileiros parecem não ter dúvidas sobre os benefícios associados ao desenvolvimento científico. Apenas uma minoria de 3,5% afirma que a ciência não traz nenhum benefício para a humanidade. No total, foram entrevistadas 2.069 pessoas com 16 anos ou mais, entre agosto e outubro deste ano. A margem de erro da pesquisa é de 2,2%, em um intervalo de confiança de 95%. É mesmo assim preocupante, né? Você ter aí uma pequena parcela da população que não acredita na ciência, não acredita aí na utilização das vacinas. Tudo bem, cada um tem a sua opinião, isso aqui, ótimo, né? Inclusive, o nosso nome do programa é Correio Petropolitano Debate, é para debater essas ações, esses posicionamentos, enfim, esse é o nosso objetivo. No entanto, a gente vê que esse cenário, ele interfere na saúde pública da população, e isso, obviamente, mundial, quando a gente se trata, por exemplo, da Covid-19. Além disso, a gente ressalta aqui a importância da vacinação no combate não só ao coronavírus, mas a outras doenças aqui no país, por exemplo, como sarampo, poliomielite, meningite, enfim. A gente, inclusive, em 2019, perdeu o selo de erradicação da doença, né, do sarampo, justamente por conta da baixa cobertura vacinal. A gente também comentou aqui sobre a baixa cobertura vacinal em relação à poliomielite. Esse ano teve campanha, a meta era atingir 95%, esses dados ainda não foram atingidos, né? A população tem que levar, né, os seus filhos, suas filhas, os sobrinhos, enfim, o responsável de modo geral, ao posto de saúde, à unidade básica de saúde para realizar essa imunização, um ponto fundamental. Lógico que as campanhas, né, de incentivo às vacinas também têm que ser adotadas, também têm que ser realizadas com mais veemência, com mais intensidade.
A gente lembra muito, eu particularmente na época que era mais novo, do Zé Gotinha, né? Era uma campanha muito ampla, também na TV, também no rádio, e a gente vê que aos poucos isso foi sendo deixado de lado. Mas é um assunto fundamental, as crianças precisam ainda tomar as suas doses da vacina contra a poliomielite, por exemplo, que causa paralisia infantil, o sarampo, dentre outras tantas doenças que a gente tem até hoje. Então, é necessário sim esse cuidado, levar a sua família para se vacinar, para se imunizar, independentemente da doença, ficar atento ao calendário vacinal. A gente sabe que esse calendário hoje ele é mais complexo, são mais doses de vacinas que surgiram, então, de fato, o pai e a mãe, o responsável, precisa ficar mais atento ao calendário, ficar mais atento à agenda, para não perder nenhum prazo, ficar atento às campanhas. No entanto, são algumas ações aí, por exemplo, como essa de fake news, às vezes que são circuladas, e que a gente precisa combater para que a população possa ficar segura em relação à saúde, tendo inclusive essas vacinas disponibilizadas. E com a chegada do fim do ano, o fluxo das rodovias federais aumenta, a gente sabe muito bem disso. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal dá início à Operação Integrada Rodovida, que tem o objetivo de garantir segurança durante as viagens e durante o fim de ano. Criado na PRF em 2011 como uma primeira resposta ao Pacto pela Década de Redução de Acidentes da ONU, o Rodovida é um programa protagonizado pela PRF, mas coordenado pelo governo federal por meio da Casa Civil, que integra o Ministério da Justiça e diversos outros ministérios em prol de um objetivo comum: preservar vidas. O principal objetivo do Rodovida, que segue em todo o país até o feriado de Carnaval do próximo ano, é a gestão integrada para a execução de ações organizadas, coordenadas e voltadas para a diminuição de mortos e feridos em acidentes de trânsito, a partir de campanhas educativas, ações de fiscalização de trânsito e ações preventivas de infraestrutura viária. O programa integra o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS. Ainda foi regulamentado em resolução do CONTRAN em março de 2022 para implementação em todo o Sistema Nacional de Trânsito e é apoiado pelos Ministérios da Educação, Turismo, Saúde, Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Infraestrutura, Cidadania e diversos outros órgãos e agências governamentais. O Rodovida, que foi concebido a partir da cultura de prestação de serviços de excelência da PRF ao cidadão, foi ampliado e hoje é um programa de Estado, mas sem perder a essência daquilo que a PRF acredita: nenhuma morte no... Tá aí um trechinho para você acompanhar dessa campanha que foi iniciada. A gente sabe que esse período agora, o fluxo de veículos é muito grande e se estende durante o início do ano, janeiro, ainda é o período de férias de muitas pessoas. Fevereiro chega o carnaval, então a gente sabe que o fluxo é muito grande e é necessário sim muitos cuidados aí na hora de dirigir, de pegar a estrada, principalmente se você vai para algum outro estado ou então para algum município, mesmo dentro do estado, que seja longe. Então a gente vai inclusive trazer algumas dicas e orientações aqui para você. Vai pegar a estrada, por exemplo, nesse fim de ano? Então vamos a essas orientações. A primeira coisa a ser verificada, por exemplo, são os pneus. Verificar o desgaste. Nesse caso, é preciso conferir ali os sulcos, pneus considerados seguros e que em situações de pista molhada consigam drenar a água adequadamente. E lógico, eles precisam ter sulcos com profundidade de 3 milímetros. Inclusive no seu pneu tem uma marca ideal ali, você consegue acompanhar qualquer coisa, vá no borracheiro também. Outro ponto importante é a pressão. Procure calibrar os pneus um dia antes da viagem. Vale destacar que existe uma calibragem específica de acordo com a carga do carro e que é indicada inclusive no manual do seu veículo. O primeiro deles, também em relação ao motor agora, é o óleo, que precisa estar nas medidas indicadas na vareta entre o máximo e o mínimo. Caso o óleo esteja no mínimo, lógico, é recomendado completar com lubrificante. Outro item, por exemplo, relacionado ao motor é a bateria. É a pilha, responsável pela partida do automóvel e alimentação dos componentes elétricos do motor. Portanto,
é um item muito importante e que deve ser verificado antes de você viajar, antes de você pegar a estrada. Além disso, essa questão da bateria tem um outro ponto também que você tem que verificar se ela não está com resina, por exemplo. Verifique se os cabos apresentam camadas brancas, conhecidas também, zinabre, nos polos das baterias. Se sim, é necessário realizar uma limpeza na área. Aproveita, confere também se os polos estão presos à bateria. Além disso, verifique o nível do fluido de freio. Esse é um dos pontos principais, né? Um cuidado enorme com o carro antes de viajar, porque é um item de segurança, o freio. No geral, os reservatórios da peça possuem uma tampa amarela característica, inclusive tem um índice na hora que você abre o capô. O equipamento possui uma marcação que indica o nível máximo e também indica o nível mínimo. Basta abrir a tampa e verificar o fluido. Se ele estiver muito baixo ou com uma coloração muito escura, leve o veículo para um mecânico antes de viajar. É um problema, às vezes, simples e rápido de ser feito. Os veículos são equipados com filtros de ar, filtro de óleo e também o combustível. Os equipamentos servem para impedir que impurezas danifiquem o carro. Verifiquem essas questões, também são importantes. Além disso, conferir o nível do seu reservatório, do seu fluido, do seu radiador. É importante, onde fica aquela água ou aquele líquido que você compra para colocar. Ele é responsável pelo resfriamento também do carro. Antes de viajar, é necessário olhar esse ponto, pois essa peça acaba gerando muitos problemas durante a viagem. Por falta de água no radiador, o veículo pode superaquecer. Sendo assim, verifique no reservatório se é necessário acionar ou retirar o fluido e olhar, lógico, as marcações no tanque. Por fim, não esqueça de conferir a parte elétrica do veículo. Teste os faróis, verifique se eles estão funcionando normalmente, além das setas, a luz de freio, lanterna, a luz de ré também é importante, também a luz da placa. Afinal, todos esses itens são fundamentais para uma viagem segura e, claro, para que você evite as multas. Faça também um checklist. Exemplo, o macaco, o step, mais um fluido extra para o seu radiador e o triângulo. São pontos importantes que você não deve esquecer e, claro, os documentos do veículo. Hoje em dia, a gente sabe, existe até o aplicativo Carteira Digital que você consegue instalar, está disponível para Android e iOS. Pode baixar gratuitamente, colocar tanto a sua habilitação quanto o documento do carro no próprio telefone. Mas é aquilo, por favor, não vamos esquecer de deixar o celular carregado. Se descarregar, vai ficar sem o documento e aí, na hora que for parado numa fiscalização, a situação vai complicar, viu? Então, ficou atento a essas questões, anotou no caderno, faça esses pontos, verifique esses pontos antes de você viajar, para ter uma viagem segura, sem complicações, sem problemas, sem estresse, para que o fim de ano seja leve, tranquilo, para que a gente possa aproveitar as festas de fim de ano. E é claro, outra recomendação, se for dirigir, não beba. Além de ser crime, você coloca a sua vida e a de outros passageiros em risco. A gente comentou aqui há pouco tempo sobre a questão das vacinas e por isso a gente volta a falar sobre esse tema, faz um link com Petrópolis, porque a cidade registrou 3 óbitos por conta da Covid-19. Segundo o painel de monitoramento da Prefeitura de Petrópolis e da Secretaria de Saúde, as 3 mortes foram registradas no início deste mês devido à doença. 16 pessoas permanecem internadas, destas 3 estão na unidade de terapia intensiva. Até o momento, 659 casos ativos da doença estão ativos aqui no município e 21 óbitos ainda estão em análise para determinar se eles foram causados ou não pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, a cidade já contabilizou mais de 1.700 óbitos causados pela Covid-19 e cerca de 92 mil casos confirmados. A Secretaria de Saúde informou que as pessoas que estão tendo o quadro de saúde agravado são justamente aquelas que não têm o seu esquema vacinal completo e destaca que a imunização é fundamental para conter a propagação da doença. E mais uma vez a gente cita esse ponto, né? 3 óbitos registrados aqui na cidade, a gente comentou aqui no Correio Petropolitano Debate que a obrigatoriedade das máscaras voltou a ser utilizado no transporte público e também
nas clínicas, né, que tinha sido se tornado ali opcional, era apenas nos centros cirúrgicos, agora voltou a ser obrigatório. Sempre utilize também o álcool gel, lave a mão sempre com água e sabão assim que possível. São as medidas simples que a gente deve adotar para minimizar os riscos de novos óbitos por conta da doença. E agora um outro ponto importante também em relação à Covid-19 aqui em Petrópolis é que chegaram novos medicamentos, um importante aliado no tratamento de pacientes que estão aí com a Covid-19. Aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os medicamentos Baracitinib e Nirmatrelvir, que também pode ser chamado de Ritonavir, estão disponíveis no Hospital Municipal Nelson de Saerpe. O primeiro é destinado a pacientes adultos internados e que necessitam de oxigênio em caráter nasal ou máscara, enquanto o outro é utilizado para pessoas com mais de 65 anos, com comorbidades graves ou imunossuprimidos para tratamento domiciliar. Mudando de assunto, termina nesta sexta-feira o prazo para os pais e responsáveis, e lógico, jovens adultos, realizarem a sua pré-matrícula aqui em Petrópolis. O prazo para pré-matrícula para alunos que desejam ingressar na rede municipal de ensino termina nesta quinta-feira, dia 15. A inscrição deve ser feita no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. O cadastro é para a pré-escola, ou seja, alunos do 4º e 5º períodos da educação infantil, ao 9º ano do ensino fundamental e também para a educação de jovens e adultos, o EJA. O resultado da pré-matrícula da rede municipal será divulgado no site da Prefeitura no dia 23 de janeiro de 2023. A efetivação da matrícula deverá ser feita na própria unidade escolar nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro do ano que vem. Para a efetivação da matrícula é preciso levar os seguintes documentos originais e cópias: certidão de nascimento, documento de identidade e CPF do aluno, declaração escolar constando a situação do aluno para o ano subsequente ou histórico escolar original, carteira de identidade e CPF do responsável, comprovante de residência atualizado, 2 fotos em formato 3x4, carteira de vacinação atualizada, comprovante do tipo sanguíneo e fator RH, cartão do Auxílio Brasil, caso seja beneficiário, cartão do SUS e parecer clínico específico para alunos da educação especial. Então, pai responsável, não perca o prazo, viu? Até hoje ainda dá tempo de ir lá, vá até a unidade escolar, vá até a Secretaria de Educação para pegar as orientações, a documentação e não perder essa oportunidade de realizar a pré-matrícula. Inclusive, para o EJA também pode ser feita essa pré-matrícula nas unidades escolares. Além do site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br. A pré-matrícula para a educação de jovens e adultos, ou seja, o EJA, também pode ser feita nas unidades escolares, lógico, de acordo com a escolha do aluno onde ele quer se matricular. O prazo para o cadastro, então, se encerra hoje, também para esses estudantes. Na rede municipal de ensino, 12 unidades constam com o EJA. São elas: Escola Municipal do Batailar, Escola Municipal Governador Marcelo Alencar, Escola Municipal Rosemira de Oliveira Cavalcante, a Escola Municipal Prefeito Jamil Sabrá, o Liceu Municipal Carlos Chagas Filho, Escola Municipal Monsenhor João de Deus Rodrigues, Escola Municipal Johan Noel, além da Escola Municipal Professora Maria Campos de Silva e a Escola Municipalizada Ercília Henriques Morelli, além da Escola Municipalizada também Moisés Furtado Bravo e a Escola Paroquial São Pedro de Alcântara e a Casa de Educação Visconde de Mauá. O cadastro deve ser feito no horário de funcionamento de cada escola. Então, é preciso ficar atento ao horário de cada uma delas, o horário diferenciado e, lógico, para que não perca esse prazo e não perca a vaga também para o ano que vem. Uma última informação para você antes do intervalo: o Diário Oficial da União publica nesta quinta-feira a medida provisória número 1144, foi promulgada ontem, dia 14 de dezembro, e que abre um crédito extraordinário em favor do Ministério do Trabalho e Previdência, no valor de mais de 7 bilhões e meio de reais. Segundo o Ministério da Economia, o montante vai ser destinado para o pagamento de despesas com compensação previdenciária
e benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, sendo mais de 5 bilhões de reais para a área de benefícios e 1 bilhão e 700 milhões de reais para a compensação previdenciária. Antes do intervalo, eu lembro a você que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo nas nossas plataformas, no nosso YouTube, TVC16, no nosso site, tvc16.com e também no nosso Facebook. Para você que nos acompanha pelos outros municípios, são eles Teresópolis, Três Rios, Patiroféries, Paraíba do Sul e Nova Friburgo, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vale lembrar, o nosso jornal Correio Petropolitano está nas bancas. E para você do Sul Fluminense, o nosso jornal Correio Sul Fluminense também já está disponível para ficar informado sobre tudo o que acontece na sua região e no estado. Basta adquirir o seu jornal. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer o destaque do início do nosso programa, os cuidados com a saúde bucal e também com a instalação de lentes nos dentes. Como que isso funciona? Tratamento? Tudo isso daqui a pouco, rápido intervalo, a gente volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né?
Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta nesta quinta-feira. Muito bom ter aqui a sua presença, a sua audiência, como sempre. A gente vai conversar então agora no que foi destaque no início do nosso programa. Vamos conversar com a dentista Márcia de Carvalho, que vai falar para a gente sobre a saúde bucal e também algo que está muito na moda, muito comum, muito utilizado, principalmente aí pelos artistas, que são as lentes para os dentes, enfim. Márcia, boa tarde para você. Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Correio Petropolitano. Queria que você falasse a primeira coisa, antes da gente entrar nessa questão de lente, o que é, como que funciona, vamos aos conceitos básicos para uma saúde bucal, por favor. Sim, não é tão difícil, é simples, basta uma alimentação saudável, uma boa higienização, hábitos, né, introduzidos para a criança desde bem pequenos, e isso é o suficiente para você chegar na idade adulta sem ter tido grandes problemas, e isso é uma garantia de que você não terá problemas ao longo da sua vida. Agora, entrando sobre essa questão que é muito, está sendo muito comum, muito comentado aí nas redes sociais, inclusive, pessoas que fazem instalação, aplicação, não sei nem se esse é o termo, aplicação. Como que funciona, por exemplo, essas lentes? O que são essas lentes? Chega até a ser curioso, lentes, né? Pensar para dente, né? Geralmente a gente pensa lente para o olho. O que são essas lentes? Como que é feito esse procedimento? Então, na verdade, são laminados cerâmicos e você tem dois tipos de laminados, as facetas e as lentes de contato. As lentes é um tratamento mais recente. As facetas, elas exigem um certo desgaste do esmalte dentário, enquanto as lentes de contato, por serem bem fininhas, elas não exigem nenhum tipo de adequação. Elas podem até ser colocadas sem nenhum procedimento invasivo no esmalte dentário. E, na verdade, elas vêm porque, às vezes, as pessoas, na idade adulta, né, as lentes são colocadas mais nos pacientes adultos, porque está com alguma insatisfação com relação ao alinhamento dentário e não querem colocar aparelho nessa idade. Uma insatisfação com a cor, às vezes já tentaram o clareamento e não tiveram êxito com o clareamento. E, às vezes, na maioria das vezes, insatisfação com o formato dos dentes. E as facetas e as lentes, os laminados cerâmicos, são uma opção rápida e que dão um resultado, desde que feitos por um profissional da sua confiança, dão um resultado muito satisfatório. Agora, Márcia, você comentou sobre essas facetas, ela causa esse desgaste ele não é recomendado, né? Na verdade, assim, o paciente tem que ter consciência que uma vez que ele opte por fazer facetas, que podem ser 1, 2, 3, 4, 10, 12, quantas ele achar que é necessário e orientado pelo cirurgião dentista, que no caso da faceta, que é um procedimento mais invasivo, que é um tratamento irreversível, porque vai desgastar o esmalte de todos os elementos que receberão as facetas. Então, mesmo que ele opte por trocar as facetas em algum momento no futuro, ele terá que substituir a faceta. Ele não vai poder voltar a ficar, não quero mais faceta, vou ficar com o meu dente do jeito que era. Não, porque o dente foi desgastado. Já as lentes é possível você remover as lentes e voltar ao que era antes, desde que não tenha sido feita nenhuma adequação no esmalte dos seus dentes. Você comentou sobre essas lentes, né, para a pessoa poder alinhar, né, o sorriso, enfim, ainda mais num dia de hoje em dia que a estética é tão, né, solicitada.
Ele funciona também como uma forma do aparelho? É o mesmo mecanismo ou não? Ele de fato ele só é aplicado e se a pessoa retirar aquelas lentes, o alinhamento dos dentes volta ao seu normal? Exatamente. Porque às vezes o paciente tem um dente que é mais vestibularizado, um pouquinho mais projetado para frente, um que é um pouquinho para trás. E ele teria que corrigir isso com o aparelho, e teria que usar o aparelho, ele corrige isso colocando uma faceta, por exemplo, um laminado no dente que é mais para dentro. E aí ele chega no dente, no alinhamento que ele deseja, colocando a lente ou a faceta. Então ele vai deixar de ter que utilizar o recurso ortodôntico. Agora, precisa de algum cuidado especial antes de realizar essas aplicações? Quais seriam esses cuidados antes de realizar essa aplicação? Com certeza, essa questão estética, que hoje em dia todos estão preocupados, ela vem depois da questão saúde. Então, é importante que a saúde bucal esteja ok. A saúde dos dentes, os dentes têm que estar livres de cárie. A saúde da gengiva não pode estar com gengivite, com nenhuma inflamação de gengiva. E, principalmente, com a sustentação do dente, a parte de suporte ósseo, ligamentos. Então, antes do paciente, do dentista, aconselhar, ok, você está apto para receber as facetas, tem que fazer um exame radiográfico completo para ver como está a questão de sustentação, de saúde bucal. Só estando ok dessa parte é que ele pode partir para a parte estética, que seria a parte dos laminados. Você comentou que geralmente são os adultos que o colocam. Existe alguma contraindicação a outras pessoas colocarem ou pode ser colocado qualquer idade? Não, na idade de que ainda vai ter crescimento ósseo, crescimento de extrusão dentária, porque apesar do dente já nascer, a dentição permanente ou a de leite, já nascer no tamanho que ele vai ficar para a vida toda, ele tem a questão do comprimento, que ele vai instruindo ao longo do tempo. Então, não pode ser feito até que esteja essa erupção completa. E como é um tratamento também definitivo, eu acho que tem que ser feito assim, no momento que já é um paciente adulto, que sabe o que quer e que é responsável por isso. Pela decisão, né? Pela decisão, exatamente. Mais ou menos como uma tatuagem, né? Os adolescentes querem fazer tatuagem, mas não, só no momento que assumir a responsabilidade sobre isso. Agora, como que funciona então, depois dessa instalação? Tem que ter alguns cuidados também, e a gente sabe, no procedimento, por exemplo, para um clareamento, você tem que evitar alguns alimentos, né? Principalmente café, refrigerante, vinho, dentre outras questões, dentre outros produtos. E durante essa instalação também tem que ter algum cuidado com a questão da alimentação e logo após essa aplicação existe um cuidado maior e aos poucos ela vai afrouxando ou não? Ela pode instalar e ficar com um padrão? Não, a partir do momento que você instalou as facetas, as de porcelana, por exemplo, elas jamais vão pigmentar. Então, você pode alimentar com qualquer tipo de produto, não é proibido vinho, refrigerante, nada disso, porque os laminados de porcelana, eles não vão sofrer uma pigmentação, mudar de cor ao longo do tempo. Inclusive, isso é uma questão também que tem que levar muito em consideração, porque você coloca uma faceta muito branca hoje, você é um paciente de 25 anos. Aos 40, você vai estar com aquele dente extremamente branco ainda. E não é muito compatível com uma idade mais avançada, um dente extremamente branco. Porque os dentes, os formatos, as cores estão diretamente relacionadas com a idade do paciente. Então, o ideal seria o paciente até procurar ver essa questão da harmonização mesmo, para não colocar uma coisa muito branca, que é o BL1, que os pacientes normalmente querem colocar logo branco demais, porque o que acontece é que depois eles se arrependem. Depois de instaladas as facetas, é claro que a gente tem que se preocupar durante isso com a parte de oclusão, de trauma, tem que ver se o paciente não tem nenhum tipo de função patológica, que seria o bruxismo e o apertamento, que aí teria que fazer uma placa também em seguida. O paciente tem que fazer a manutenção com limpezas, idas regulares ao dentista, para fazer essa manutenção, né? Porque é um tratamento definitivo. Então, tem que continuar frequentando o dentista de 6 em 6 meses e cuidando, porque a faceta vai incorporar, é como se fosse seu dente, entendeu? Então, para você que está em casa acompanhando a gente, fica aqui essa questão de que
Não é só porque o seu dente vai estar branquinho que você não vai ter que voltar lá para fazer uma limpeza, né? Fazer uma visita ali. A gente lembra que tem até aquele ditado comum, né? Que barbeiro tem família e dentista tem também. Então, por favor, vamos fazer a visita no dentista, fazer a limpeza, trazer esse acompanhamento, porque são fundamentais. Até pergunto, então, aproveitando esse gancho, quais os riscos para a pessoa que, por exemplo, não fizer um tratamento adequado? Na verdade, é o mesmo risco que o paciente tem, independente de ter faceta ou não, né? É aparecerem cáries, né? Porque tem uma regiãozinha ali de adaptação da faceta ao dente. Mal ou bem adaptada que esteja, é um local que, se o paciente não higienizar corretamente, com utilização de fio dental, pode começar a agregar placa bacteriana ali, dar uma infiltração e dar uma cárie. E aí vai perder o trabalho que foi feito, que não é um trabalho barato, e vai danificar o próprio dente, porque tem embaixo da faceta o dente do paciente, né? E aí se torna muito mais difícil para você fazer esse trabalho, né? Porque aí você teria que ter alguma forma de retirar. E se tiver que preservar a faceta ali, vai dificultar o trabalho tradicional, né? A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco, até para saber também como que funciona na hora de pagar. Esse aí é outra questão também, mas é daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente conversa aqui com a Márcia de Carvalho, dentista. A gente está falando da saúde bucal, da instalação de lentes de contato para os dentes, das facetas dentais, trazendo um pouco dessa explicação de como que funciona a aplicação, os tratamentos. Aí vamos aí, então àquela pergunta que não quer calar, para não deixar também o nosso telespectador aflito. Quanto que custa para fazer esse procedimento, Márcia? Esse preço varia, claro, de profissional para profissional, mas eu posso te dizer que varia aí entre R$2.000 e R$5.000 cada faceta. Cada faceta. Olha, rapaz... Mas a gente comentou aqui nos bastidores um ponto importante para você que está em casa, entender o seguinte: essa aplicação dessas lentes de contato não necessariamente são para você colocar em toda a boca. Ele é um procedimento estético? É um procedimento estético, mas não necessariamente para tudo, né? Para todos os dentes. Você pode colocar para corrigir algum dente, alguma coisa assim, né? Com certeza, nem sempre é uma questão de opção, às vezes é uma questão de necessidade. Às vezes o paciente, por algum motivo, teve algum trauma ou por um tratamento de canal
onde ficou um resíduozinho do material obturador e o dente escureceu. Ele ficou com um central escurecido e o outro central que ele não tem um tratamento endodôntico, que ele não teve um trauma, com uma cor boa. Ele pode fazer a faceta só no elemento que escureceu, para igualar ali os dois centrais. Inclusive é um tratamento até um pouquinho mais complicado, porque você tem que colocar uma faceta que seja bem parecido, mais próximo possível de um dente natural. É aquilo, não joga aquele brancão lá, B1, né, que você falou? BL1, que é o bleach, um dente clareado, a cor mais branca. Não joga esse BL1 aí do lado, não. Vamos trazer um equilíbrio, inclusive, para os dentes. Se você quiser, lógico, trazer uma cor mais clara, tem que fazer um clareamento também aí, para de alguma forma compensar uma cor ali com a outra. E aí a gente falou sobre essa questão de equilíbrio. É fundamental, Márcia, você até comentou comigo aqui antes, né, durante o intervalo, que essas pessoas escutem os profissionais. A gente sabe, a pressão estética é muito grande, o sorriso branco é maravilhoso, para fazer aquela selfie para o Instagram, perfeito. Mas tem que tomar cuidado em relação não só à cor, né, mas ao tamanho também, né? Exatamente, Hoje em dia existe até essa questão do visagismo dental, que é de acordo com a sua personalidade, com o que você procurar um profissional para te orientar com relação a tudo isso. Porque o paciente é leigo, ele quer um dente claro, ele quer um sorriso bonito, mas ele não sabe exatamente os detalhes do que ele procura. Ele precisa da orientação do profissional para mais ou menos dizer para ele, olha, para você fica bem essa cor, de acordo com a sua idade, esse formato de dente, porque tem toda uma medida padrão de acordo com os seus olhos, sobrancelha, nariz. E, claro, o profissional, ele tem condição de fazer um procedimento chamado mock-up, que é como se fosse um ensaio do que será o definitivo. É como se fosse um test drive. Você faz o mock-up e o paciente vai colocar na boca o que mais ou menos ele vai ter com as facetas, com os laminados, e ele pode até ir para casa, para mostrar para os familiares, para mostrar para as pessoas que convivem com ele, para ver se está todo mundo de acordo, se quer fazer uma pequena modificação. Mas é claro que o paciente deve escutar o posicionamento, a opinião do cirurgião dentista a quem ele vai procurar. Agora, uma outra dúvida que me surgiu agora, a gente sabe, o cuidado com a saúde bucal deve ser para a vida toda. No entanto, você vai chegando ali mais velho, ficando mais idade, corre o risco de cair um dente, alguma coisa, isso interfere na hora que você faz essa aplicação das lentes, a lente cai também ou isso não acontece? Na idade, assim, eu estou falando de um paciente já mais idoso, que ele vai ter uma certa dificuldade para higienização, e o fato da lente cair não está diretamente relacionado com a má higienização, mas ela pode, uma faceta, uma lente pode soltar, inclusive em qualquer idade. Mas o tratamento para isso é muito simples. Você vai no cirurgião dentista que fez, olha, soltou, não é uma coisa que pode acontecer com frequência, mas esporadicamente isso pode acontecer. E aí ele vai no dentista, o dentista vai jatear a lente por dentro, vai remover todo o resíduo de cimento que ficou no dente com ultrassom e vai simplesmente recimentar o laminado. E no paciente com mais idade, que tem essa certa dificuldade para fazer a higienização, o que vai acontecer é que se ele tiver um problema periodontal, uma mobilidade dentária, ele vai perder o dente, mas vai perder a lente, mas vai perder o dente também, entendeu? Márcia, em relação à instalação, aplicação, existe um tempo, uma durabilidade para essa aplicação? Ela tem que ser renovada? Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, com 25 anos faça uma instalação, com 45, 50 anos, talvez seja recomendado que ela faça uma troca dessas lentes? Na verdade, acredita-se que não, porque na verdade, como é um tratamento relativamente recente, talvez a gente não tenha ainda paciente com 25 anos com lentes e com laminados na boca. Mas a adesão da lente, do laminado ao esmalte dentário é muito grande. Então, eu acredito que não... Quer dizer, acredito até que o paciente vai ter que fazer uma troca, mas em relação àquela questão da cor, assim, estou com 50 anos e estou com um dente branco da cor de giz. Então, é uma coisa que não vai ficar muito bacana. Então, talvez tenha que trocar mais por essa questão de cor do que por uma questão funcional mesmo.
Por isso que ela até comentou, tenha a maturidade na hora de fazer o procedimento, porque de alguma forma é irreversível, principalmente se você faz a aplicação das facetas. Em relação a essas facetas, eu pergunto para você, Márcio, o que me gerou uma preocupação é o seguinte, os dentes, né, eles perdem todo aquele esmalte e tudo mais, fica de alguma forma fragilizado, e aí, nesse caso, precisa de um cuidado maior em relação à higienização, aos cuidados dentários? Na verdade, assim, você fazendo esse tratamento, lente de contato dental, praticamente não há prejuízo nenhum para a estrutura dentária, porque a gente até fala que não vai fazer um desgaste, vai fazer uma adequação. Às vezes um canino que é um pouquinho girado e que para colocar a lente você precisa tirar um pouquinho dessa proeminência do dente, mas uma coisa muito sutil. Então não há prejuízo nenhum para o dente, não vai enfraquecer a estrutura dentária e também não vai ter que ter nenhum cuidado além do normal com a higienização. As facetas também não vão, apesar do desgaste, de existir um desgaste no esmalte dentário, é um desgaste muito pequeno. A gente está falando em torno de 3 a 5, 6 milímetros de desgaste. Então, assim, com relação à estrutura, fragilização de estrutura dentária, isso não ocorre. Mas, no caso da faceta, que a espessura é maior e tem a sua indicação, por exemplo, eu quero colocar um laminado porque meu dente é muito escuro. Uma lente de contato não vai satisfazer, porque a transparência da porcelana vai deixar transparecer o tom escuro do dente. Então, a indicação seria para uma faceta. Tem que ter o desgaste do esmalte, mas não vai ter prejuízo para a estrutura dental. Ponto fundamental, você que está pensando em fazer aí, tem essa preocupação, quer ficar com um sorriso mais bonito, a gente explica isso daqui porque são de fato perguntas que surgem, as pessoas às vezes ficam com medo, com receio, então tudo sendo esclarecido aqui. E aí, Márcia, uma outra questão que eu acho interessante da gente comentar sobre essa saúde bucal, né, sobre essa aplicação dessas lentes de contato, em relação, por exemplo, a gente sabe, o cuidado é para a vida toda, como um dente comum e tudo mais. A pessoa, por exemplo, que faz essa aplicação, ela pode depois retirar as lentes de contato, sim, mas quando se trata das facetas, ela vai precisar colocar outra nesse caso, né? Sim, as lentes de contato, inclusive hoje em dia já existem técnicas mais modernas com laser para você fazer a remoção das lentes. E aí você pode remover as lentes e continuar sem precisar necessariamente colocar outra lente de contato ali. No caso da faceta, não. Uma vez que você fez a faceta, você só vai poder substituí-las. Ficar sem elas, jamais. Não mais. É doloroso na hora da aplicação? Não, de forma alguma. Nem na hora. Acredito até porque normalmente, assim, está envolvido também no preparo da faceta, que é a que tem o desgaste, né? Que no caso poderia gerar dor. Às vezes tem que fazer uma cirurgia plástica periodontal, tem que acertar ali a gengiva para ficar bem satisfatório o tratamento. Envolve, às vezes, um pouquinho além do dente. Vem a questão da gengiva, e aí sim é necessário fazer a anestesia antes para poder fazer o procedimento. Mas só para fazer a faceta, o desgaste do esmalte não causa dor, não. Eu já ouvi muita gente falar que tem medo daquele famoso motorzinho. Então, por isso eu fiz a pergunta aqui. Quem está em casa aí agora já sabe que não tem nenhuma complicação. Não. Márcia, algum outro ponto talvez importante que a gente não tenha comentado, que seja necessário a gente debater sobre esse tema? Eu acho que assim, se você está... Eu acho, na minha opinião, as lentes, os laminados, eles têm que ser assim, no caso, ou eu preciso fazer isso rapidamente, porque profissionalmente sou exigida, a minha aparência é muito exigida, eu não posso usar um aparelho, eu não posso simplesmente, às vezes, fazer um clareamento, fazer um tratamento menos invasivo. Tirando isso, eu acho que todo mundo deveria tentar antes procurar os outros procedimentos mais simples, mais econômicos, tentar um clareamento. Se meu dente é desalinhado, vou tentar colocar aparelho. Hoje em dia tem opção muito boa do Invisalign, que é um aparelho que você não precisa colocar bracket, fio, essas coisas, e que também tem um resultado mais rápido. E se você realmente chegar no denominador que eu quero fazer os laminados, faça sem pressa, faça com coerência,
faça pensando bem no que você realmente deseja, porque é um tratamento que é para ser definitivo. Perfeito. Escute seu dentista, a opinião do seu dentista é muito importante. Márcia, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Conversar aqui com a gente, tirar essas dúvidas, e as portas estão sempre abertas. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Para você que está nos acompanhando, ficou aí agora mais tranquilo em relação à aplicação, né? Se quiser fazer a instalação, já sabe todos os procedimentos, cuidados, os tratamentos, contraindicações, enfim, tudo isso foi debatido aqui. Amanhã a gente tem um encontro marcado, 13h. E é claro, eu conto com a sua presença. Até lá!